Você já parou para pensar qual seria a seleção de todos os tempos da Libertadores, com todos os craques que já jogaram essa competição e também que já levantaram essa taça? No vídeo de hoje eu vou te mostrar esse esquadrão que, na minha opinião, são os melhores jogadores em cada posição, não só em questão de habilidade, mas tudo que fizeram dentro da Libertadores, né, de forma específica, os seus feitos e também o seu impacto para cada uma das campanhas. Então bora para a escalação. Então vamos começar no gol com o goleiro Éver Almeida, que é o jogador com o maior número de jogos na história da Libertadores. Foram 113 jogos em 16 participações na competição e ele foi bicampeão com o Olímpia do Paraguai, inclusive em 1979, quebrando uma hegemonia, né, de times brasileiros, argentinos e uruguaios, que era só esses países que até aquele momento tinham conquistado a Libertadores. Então o Olímpia foi muito importante, né, com esse feito. Então foi um goleiro que foi muito decisivo, muito importante, muito vencedor. E também tem outra marca histórica, porque foi o primeiro goleiro na história da Libertadores a marcar um gol em 1984, quando fez um gol de pênalti. E na lateral direita temos o Arce, né, que foi campeão pelo Grêmio e pelo Palmeiras e que foi eleito o melhor lateral direito das Américas por 7 temporadas consecutivas. Ele também que era um exemplo de um lateral extremamente regular e também extremamente ofensivo, né? Marcou muitos gols, também tem grandes marcas no Campeonato Brasileiro. A zaga é formada pelo Hugo de León, né, o uruguaio que foi 2 vezes campeão pelo Nacional do Uruguai e também foi campeão pelo Grêmio em 1983. Inclusive, nessa campanha ele tem uma das fotos mais icônicas da história da Libertadores, que é ele levantando a taça, sangrando, né, demonstrando ali muita raça e muito suor dentro de campo. E também o companheiro dele ali na zaga seria o Pancho Sá, que é um ídolo no Independiente, né? Ele foi uma peça-chave da equipe na hegemonia do Independiente na Libertadores ali nos anos 70, né, que conquistou 4 títulos consecutivos. Ele é o maior campeão da história da Libertadores. Tem 6 títulos no total, 4 com o Independiente e 2 pelo Boca Juniors. Na lateral esquerda temos o Ricardo Pavone, que também é outro jogador que foi fundamental na campanha do Independiente ali nos anos 70, né, que dominou a Libertadores. Ele tem 5 títulos de Libertadores com a camisa do Rei de Copas. No meio-campo temos Ricardo Bottini, que é o maior jogador da história do Independiente, né? Ele conquistou 4 títulos de Libertadores, aqueles 4 seguidos nos anos 70, e também ele era tão mágico, né, e tão importante não só para o Independiente, mas também para o futebol argentino, que ele era o ídolo de infância do Maradona. Então, além da importância dele nos anos 70, ele foi extremamente influente para um dos maiores jogadores da história do futebol argentino, né, junto com o Messi. E aí, junto com o Bottini no meio-campo, temos o Riquelme, né, que dispensa comentários, 3 títulos de Libertadores ali com Boca Juniors nos anos 2000, também o melhor jogador argentino ali dos anos 2000, porque o Messi foi realmente despontar, né, a partir dos anos 2010, ele já estava jogando muito, né, no final dos anos 2000, mas o Riquelme era a grande cara do futebol argentino e também da seleção argentina. Foi esse sinônimo, né, de um jogador decisivo na Libertadores e também muito mágico. E para fechar o meio-campo temos o Pedro Rocha, né, o uruguaio, que foi 3 vezes campeão da Libertadores com a camisa do Peñarol, né, fazia parte daquele time lendário do Peñarol dos anos 60 e também depois, né, que saiu do Peñarol, foi jogar no São Paulo e brilhou, né, pelo São Paulo. Não foi campeão da Libertadores, mas foi campeão do Campeonato Brasileiro e é o 3º maior artilheiro da história da Libertadores. No ataque temos o Pelé, né, que dispensa comentários, o maior jogador da história do futebol, que também foi extremamente decisivo na Libertadores, 15 jogos e 16 gols, e fez parte daquele time lendário do Santos ali nos anos 60, que bateu de frente com o próprio Peñarol, conquistou 2 títulos de Libertadores e foi o primeiro time brasileiro a conquistar uma Libertadores. E o Pelé, então, foi extremamente importante para esse período também de começo ali da competição, já ter esses grandes times de Santos e Peñarol, né, se enfrentando na final do torneio, ajudou também a popularizar a competição. E aí o companheiro de ataque dele é justamente o Alberto Spencer, que é o maior artilheiro da história da Libertadores e que fazia parte, né, desse time lendário do Peñarol, era a referência ali. Também tinha outros caras como o próprio Pedro Rocha, ele que foi 3 vezes campeão da Libertadores com a camisa do Peñarol. E para fechar o ataque temos Luiz Cubidia, né, que foi 3 vezes campeão da Libertadores, 2 vezes com o Peñarol e 1 vez com o Nacional, né, então foi campeão pelos 2 rivais. Então assim fica, né, a minha seleção de todos os tempos da Libertadores. Claro que uma posição ali ou outra as pessoas vão discordar, né, de algumas posições. Por exemplo, no gol, algumas pessoas poderiam botar o próprio Rogério Ceni, né, que teve
uma longa história na Libertadores, foi 2 vezes campeão, uma vez como titular e outra como reserva, mas foi extremamente importante ali em 2005, se eu não me engano, foi o artilheiro da Libertadores, né, sendo goleiro e também outras posições no ataque, né, sempre recheado de grandes nomes, mas eu acho que os principais jogadores, né, tanto no meio quanto no ataque e na defesa, a maioria deles ali são realmente os jogadores que tiveram mais impacto na história da competição, que conquistaram muitos títulos, que fizeram muitos gols e que fizeram, né, a competição ser extremamente relevante ao longo da história. Mas deixa aí nos comentários se você discorda de alguma posição minha aqui nessa seleção histórica. E aproveite e se inscreva no canal para você não perder mais conteúdos de Libertadores e de futebol também no geral. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.